o momento da minha consulta para mulher, principalmente a partir dos 45 anos, é questionar se ela já teve o marco da menopausa, se ela está no climatério e se ela fez ou faz terapia de reposição hormonal. E eu posso contar nos dedos aquelas que fizeram. E como o meu público é um público mais idoso, né? A maior parte das pacientes já saiu dessa janela de oportunidade que você contou, que é muito triste, né? Porque a gente podia ter feito coisas antes que não foram feitas e já foi esse tempo. Explica pra gente o que é essa janela de oportunidade. São anos que a gente pode fazer essa reposição e que não pode? Conta pra nós. Exato. Então, a mulher não precisa ter o marco da menopausa, né? Que é os 12 meses lá sem menstruar, para que seja definido que se ela precisa ou não da reposição hormonal. A janela de oportunidade se dá a partir dos momentos que a paciente tem muitos sintomas e que esses sintomas estão incomodando na qualidade de vida, tá? E aí, qual o período que a gente tem? A gente tem a janela de oportunidade que a gente fala 10 anos a partir do momento que o climatério se instalou. Então, a gente tem até 10 anos do momento que iniciou para começar um tratamento. Ou, por exemplo, às vezes a mulher entrou na menopausa com 55 anos de idade. Mas depois dos 60, a gente já pesa e o risco aumenta muito. Então, a gente geralmente opta por não intervir com reposição hormonal. Então, ou 10 anos do marco do climatério ou antes dos 60 anos. Essa é a janela de oportunidade. Certo, muito bem. E agora, adentrando a questão do tratamento da menopausa, a famosa terapia de reposição hormonal. É importante a gente conscientizar as mulheres que essa abordagem da síndrome do climatério, ela vai ter medidas que não tem a ver com remédio, que é o que a gente está batendo aqui no martelo para você fazer, que é atividade física, alimentação saudável, cuidar do sono, cuidar da sua saúde mental, autoconhecimento. Mas tem a terapia que envolve a questão hormonal, os medicamentos. E aí, a melhor pessoa para fazer isso é o ginecologista obstetra. Então, eu queria que você contasse pra gente, doutora, o que é essa terapia hormonal e quais são as formas que a gente usa. Conta pra gente. Então, a gente já sabe que o climatério, ele se dá em decorrência da deficiência, né? Tem uma queda brusca dos hormônios femininos, que é a progesterona e o estrógeno. Então, a terapia de reposição hormonal nada mais é do que repor esses hormônios que estão em queda na mulher, justamente gerando todos esses sintomas. Lógico, a gente vai avaliar de acordo com o que é importante para aquela mulher, quais sintomas ela tem, onde a gente precisa intervir. E também varia um pouco se a mulher tem útero, se ela não tem, né? Se ela tem algum fator de risco, para a gente definir o que é melhor. Mas, basicamente, a gente vai repor estrógeno e progesterona nas pacientes, que é justamente os hormônios que estão em queda nessa fase. A gente pode repor por via oral, via transdérmica, tópico, né, que é através da pele. Então, cada tratamento vai definir de acordo com o que incomoda mais essa mulher e onde a gente precisa diminuir risco para ela. Então, assim, é uma avaliação individualizada, é de cada paciente, mas a gente tem diversas medicações hoje no mercado. A gente tem opções de tratamento até para as mulheres que não podem usar esses hormônios por reposição mesmo. Que bacana, assim, depende muito legal. Do que é o principal queixa dela, o principal sintoma, né? Igual eu falei de ressecamento vaginal. A gente já usa um hormônio que é de uso tópico vaginal, que ele não cai na corrente sanguínea da mulher. Então, ele fica só ali, né? Isso, ele vai ter um efeito naquela região. Então, a mulher, às vezes, não pode, porque ela já teve um infarto. Então, ela não vai poder fazer reposição hormonal. Mas a gente tem como atuar no que está incomodando ela. O ressecamento vaginal a gente consegue tratar, né? Então, é individualizado, é de acordo com cada paciente, mas basicamente a gente vai repor os hormônios que estão em falta naquela fase da vida da mulher. Então, você tá com a síndrome do climatério, teve o marco da menopausa, seus hormônios reduziram, você vai passar pelo seu ginecologista obstetra, passar por uma avaliação para entender esses sintomas e ele vai escolher ali junto com você uma decisão compartilhada de qual formulação que vai ser melhor. Repete pra gente só a formulação. Você comentou de via oral, que seria um comprimidinho. Isso, temos oral, transdérmico, que geralmente é um adesivo, que vai ser a absorção subcutânea, né, da paciente. E temos tópico, né? O tópico, ele
é um pouco menos usado. A gente vê muitas mulheres que querem repor testosterona usando a medicação tópica, né? Que é quando a gente passa na pele mesmo. É outro tabu deste assunto, deste marco da vida da mulher. Porque a maioria das vezes não é a testosterona que está baixa que está causando sintomas, igual eu falei, é progesterona e estrógeno. A gente tem indicações precisas de reposição de testosterona. Hoje em dia a gente vê, né? Um uso indiscriminado, né? Exatamente. Então, assim, é muito específico quando a gente repõe testosterona. Não é uma coisa comum, digamos, né? Tem questões específicas dentro do climatério que se define como uma reposição de testosterona. Mas, tirando isso, é via oral, transdérmica e tópica de progesterona e estrógeno, que é os hormônios em queda mesmo na mulher. E fazer essa reposição hormonal diminui o risco cardiovascular dessas mulheres. Que a gente já sabe que esse risco aumenta porque esses hormônios estão em queda. Então, é muito importante que a mulher entenda risco-benefício. Ainda se fala muito, nossa, mas eu vou fazer uma terapia de reposição hormonal, meu Deus, e o câncer de mama, e o risco, né? A gente vê que às vezes as nossas avós, as nossas bisavós não fizeram reposição hormonal, porém, a expectativa de vida naquela época era 60 anos, né? Elas iam passar menos de 15, 20 anos na menopausa. Realmente, se avalia o risco-benefício. Hoje em dia, a gente vai, se Deus quiser, viver até os 80, uma nova né? vida pós-menopausa, né? Exatamente. Então, é muito importante que a gente entenda que o risco do câncer de mama, como é uma patologia de diagnóstico precoce e prevenível, né? De acordo com os exames, o risco da terapia hormonal o benefício da terapia hormonal não se sobressai ao risco do câncer de mama, que está em torno menor que 1%. Então, só para a gente pontuar isso é muito importante, porque, gente, a terapia de reposição hormonal, nós temos que parar, nós enquanto médicos, as pessoas enquanto pacientes, as mulheres, de termos preconceito com relação a isso. Porque uma coisa é uma reposição de hormônio que não tem nada a ver, uma testosterona que não tem nada a ver. Mas uma coisa é uma reposição hormonal que já foi estudada, que a gente já entendeu, que vai melhorar a qualidade de vida. Então, acho importante a gente tirar esse preconceito. E nós, médicos, que não somos ginecologistas, que a gente recebe uma paciente, encaminhar para o ginecologista e falar, olha, avalia junto com ele a terapia de reposição hormonal. Como que você vê isso, dentro até da nossa classe médica, esse preconceito com a reposição? Hoje em dia, a gente já tem estudos muito robustos falando da importância da terapia de reposição hormonal e quais são os riscos dela realmente para aquela paciente. Igual eu falei do câncer de mama, que está muito relacionado, né? As pessoas associam ainda muito, mas a gente já viu que o risco, na verdade, ele é pequeno. É um tipo de câncer que é prevenível, rastreável, né? Então, é importante que a gente saiba que este tratamento, ele leva a mais benefícios do que a riscos. Se a paciente tem queixas, né? A paciente que não é assintomática e tá passando ótima pela climatério de forma tranquila, a gente vai intervir na dieta, na atividade física, né? Na massa muscular dela, nesses fatores que a gente vai intervir. Agora, a paciente que tem sintomas, é muito importante que a gente entenda que você precisa levar qualidade de vida para essa mulher. E um dos mitos que a gente vê, que até você comentou, mas para a gente frisar para as pessoas entenderem realmente. Quem não tem útero não quer dizer que não vai precisar da reposição hormonal. Explica isso para a gente em mais detalhes, por favor. Então, o útero, ele não está associado, né? Não depende dele a queda dos hormônios, depende dos nossos ovários. Quem produz, né, o estrógeno e a progesterona a cada mês, de acordo com os nossos ciclos, né, é o ovário. Então, é muito importante que a paciente entenda que, independente dela ter útero ou não, ela pode ter os sintomas do climatério, tá? Fica até mais fácil a reposição hormonal numa paciente que não tem útero. Óbvio que a gente não vai sair tirando o útero por esse motivo, né? Tudo é questão de bom senso. Mas a paciente que não tem útero, não muda os sintomas para ela. E ela também é uma candidata à reposição hormonal, se tem sintomas. Então, essa questão de não ter útero não vai interferir no sentido de tratar ou não, mas sim qual remédio vai ser usado, Exato. qual formulação que vai ser trabalhada ali, né? Isso. E, mais uma vez, essa questão do câncer. As pessoas têm medo. Ai, minha mãe teve câncer de mama. Posso ou não posso fazer a reposição hormonal?
que você costuma responder nesses casos? Então, a partir do momento que tem algum histórico na família, a gente precisa de um rastreamento, né? Ser mais intervencionista na prevenção. Então, se a gente tem algum parente de primeiro grau, né, que tem histórico de câncer de mama, a gente vai começar a rastrear o câncer de mama nessa paciente mais precocemente. Então, isso é muito importante que fique claro. Essas pacientes que têm um fator de risco, elas precisam procurar o ginecologista, inclusive, mais cedo, né, para que seja acompanhado, investigado toda essa questão. Mas, independente da paciente ter fator de risco familiar, isso não é uma contraindicação à reposição hormonal. Poucas coisas são contraindicação à reposição hormonal. Câncer de mama vigente é uma, na paciente ela está tratando, aí sim, é uma contraindicação à reposição hormonal. Tá? A paciente que já teve infarto, igual eu falei, um AVC, todas essas questões, aí sim, a gente tem as contraindicações mesmo. Por isso que cada paciente precisa ser individualizado e de acordo com os sintomas dela, mesmo que a gente não possa fazer a reposição hormonal, a gente pode atuar de outras formas ajudando ela. Muito bem. Então, só para a gente também trazer essa parte das contraindicações que você pontuou. Olha que legal, gente, assim, legal assim, que interessante. O nosso hormônio, ele cai, aumenta o risco cardiovascular da gente ter um infarto AVC. Mas se a gente já teve, aí não pode usar a terapia de reposição hormonal, é isso, não é? Exatamente. Pacientes que têm já algum evento trombólico, que a gente chama, né, não podem fazer uso de reposição hormonal. E entre as outras contraindicações entrariam também estar com câncer ativo no momento, né? Paciente que fez tratamento ou está em tratamento de câncer de mama, mesmo tendo sintomas do climatério, a gente precisa atuar de outras formas, porque a reposição hormonal passa a ser uma contraindicação. E não quer dizer que essa paciente vai ficar desassistida, né, Claro, doutora Raquel? Não quer dizer que a gente não tem outras formas de abordar. Até queria que você comentasse, assim, essa paciente que tem uma contraindicação, o que o ginecologista pode contribuir ali para a qualidade de vida dela de uma forma geral? Então, além de atuar de forma preventiva, né? É importante que a gente saiba se todos os exames estão em dia, se as prevenções dela estão, né? Dentro do tempo. Dentro do prazo, né? Além disso, a gente vai agir onde é a queixa dela. Por exemplo, a paciente, mesmo em vigência de tratamento de câncer de mama, a queixa é ressecamento vaginal, a gente tem opções. A queixa da paciente é incontinência urinária, dor na relação, a fisioterapia pélvica vai agir nesse cenário, né? Então, a gente tem opções de outros tratamentos para essa paciente, apesar de não conseguir fazer a reposição hormonal em si. Interessante. Então, há muito que ser feito. Essa mulher, ela não pode, não deve ser abandonada, porque a gente está falando de um evento importantíssimo, um marco. E as pacientes, às vezes, chegam assim, muito angustiadas, com medo da menopausa, e eu falo, calma, vamos organizar. Você já não passou por uma primeira menstruação? Não foi também difícil? Não foi um caos lidar com aquele novo corpo, aquelas novas demandas da puberdade? Agora vai ser mais ou menos, fazendo uma analogia, uma mudança ali semelhante de transição, mas que se a gente trouxer os elementos adequados, dá para passar por isso sem acabar tanto com a qualidade de vida, né? Exatamente. É importante que a paciente conheça seu corpo. Ela vai saber o que está mudando, né? Por isso que a gente estimula tanto isso de autoconhecimento, de saber quais mudanças estão acontecendo, né? O envelhecer é muita informação, né? Do mesmo jeito que se tornar uma adolescente também era, igual você falou. Então, é importante a gente ter tranquilidade e estar assessorado para poder passar por cada fase. Que assim, cada transição vai sendo mais tranquila. Uma coisa que eu observo muito também é que as famílias da mulher que está perpassando a menopausa, às vezes trazem umas falas muito assim, mas ela está na menopausa, por isso que ela está desse jeito. E como as mulheres estão tendo filhos cada vez mais tarde, está acontecendo muito desse encontro geracional da mulher na menopausa com uma filha adolescente também. Que a gente vê muito, né? Isso hoje em dia. Exato. E como que chega, vamos abrir um pouquinho para falar desses conflitos familiares e que a mulher se encontra nessa bomba da menopausa. Como é que isso chega para você no consultório? Conta pra gente como que você faz essa abordagem. Dá a sua experiência pra gente. É muito complexo, porque às vezes eu atendo a mãe e a filha. Uma
passando pela fase da adolescência, a outra entrando na fase do climatério. Então, a puberdade e o climatério. Os opostos ali. Exato. Que são fases conflituantes para si só, para a gente mesmo, internamente, para a gente, né, processar e passar por ela. Então, imagina cada um no seu processo interno ali de conflito e vivendo junto, né? Fases completamente diferentes. Mas qual é o poder que a mulher tem quando está no climatério? A gente tem a maturidade ao nosso favor, né? A gente sabe exatamente todas as fases que a gente já viveu e que essa é mais uma, que a gente vai passar por ela. Então, assim, não esquecer de usar a maturidade a seu favor. Não é fácil uma filha adolescente passando pela puberdade, mas você também passou por aquilo. Então, assim, você consegue dar um apoio melhor, né? E lembrando que você também está vivendo uma fase nova, mas você já conhece seu corpo. Você sabe onde você precisa agir. Você sabe exatamente o que está te demandando, onde ele está te pedindo mais atenção, né? Às vezes você está muito irritada. Às vezes a dificuldade da paciente com o climatério não é os fogachos. Às vezes o problema dela é a irritabilidade, é não dormir bem. Então, assim, a gente já tem diversas coisas dentro da medicina para agir nesse cenário, né? A paciente não precisa passar por essa fase extremamente nervosa, irritada, brigando com todo mundo, né? Porque a gente sabe que não é uma fase fácil. Mas a gente tem a maturidade, a gente tem que usar isso a nosso favor. E, assim, procurar um médico que quer ser um médico de referência, conversar sobre os tipos de tratamento que você quer fazer, onde que está te incomodando mais. A gente recebe muito no consultório. Às vezes, a paciente, a maior queixa dela do climatério é o nervosismo, é a irritabilidade, é a insônia. Então, a gente tem muita coisa para ajudar, né? E lembrar que, às vezes, essa paciente que está vivenciando ali o climatério, ela vai chegar para o psiquiatra, para um outro médico focal, um especialista focal. E cabe a nós também, médicos de outras especialidades, desconfiar que talvez isso tudo seja oriundo da síndrome do climatério, não é verdade? Sim. E às vezes o ginecologista vai precisar mesmo da ajuda do psiquiatra, né? Do geriatra para controlar. Às vezes a paciente faz uso de outras medicações. A gente tem que saber o que tem de interação medicamentosa, o que ela pode, o que ela não pode usar. Mas é importante que a gente lembre que é uma fase que é uma transição. A maioria das mulheres, após esses primeiros 10 anos, elas costumam, né, mudar e não terem mais exatamente aqueles mesmos sintomas. Tem mulheres que falam, olha, eu passei por esses sintomas, fiquei 1, 2 anos. Tem mulheres que falam que ficaram 20 anos com sintomas do climatério. Muita coisa, né? Então, assim, é importante que a gente entenda justamente para a gente intervir onde é necessário. Bem, então ter essa abertura com o seu médico ginecologista, com o seu clínico é fundamental. Acho que as mulheres também se coloquem como agentes do autocuidado. Não existe uma pílula mágica que vai resolver tudo. Existe um tratamento validado, cientificamente comprovado, que ele ajuda muito, mas lembrar que as outras coisas também têm que ser feitas. Exato. Sentar com essa família, explicar, olha, eu estou vivendo essa fase, preciso do apoio de vocês. Filhos, netos também terem mais paciência com essa mulher, não é, Kel? Conta pra gente sobre isso. Isso que você falou é fundamental, porque às vezes a paciente procura a gente e fala assim, nossa, eu tô sentindo isso, e aí você explica pra ela o que vai ser o tratamento e começa uma medicação. Ela quer que o remédio faça efeito hoje. Não vai fazer efeito. Pensa, é um hormônio que ele está em queda, por exemplo, tratando-se do climatério, há alguns anos. Ele lá vem diminuindo. Não é uma falência abrupta, né? Mas é uma coisa que vem aos pouquinhos. Os ovários vão produzindo menos, até o momento que você entra no climatério e na menopausa. Então, é importante você entender que você vai começar uma medicação, mas ela não é uma pílula mágica, como você mesmo disse. Ela vai te ajudar, mas isso é a longo prazo. Todo outro contexto que você vai intervir é essencial para que você passe por essa fase. Não adianta apenas fazer a reposição hormonal. Tem que fazer atividade física, tem que fazer a dieta, tem que acompanhar, né? Às vezes com fisioterapeuta pélvico, acompanhar com sua psicóloga, fazer as terapias que são necessárias, porque tudo em conjunto é que vai fazer com que essa paciente se sinta melhor. Então, o que esperar desse tratamento é uma certa melhora desses sintomas, não é isso? Mas entendendo que tem que ter essa autorresponsabilidade, não é isso?
Exatamente. Às vezes os pacientes acham que vai começar o remédio e vai melhorar da noite para o dia. Não é. A gente sabe que ele vai atingir os níveis séricos com o tempo. E mesmo ele atingindo os níveis séricos, ele precisa chegar em todas as partes onde ele vai atuar. No seu sistema nervoso central, nos próprios ovários, né? Na vagina, onde vai diminuir o ressecamento vaginal, vai melhorar a flora, o trofismo ali. Então, assim, não é uma coisa da noite para o dia. Você não vai começar hoje e amanhã vai estar excelente, maravilhosa, como você era antes. O voltar ao antes não existe. Não temos essa opção. É um novo. Vamos para o futuro com uma abordagem diferente, com um novo para aquela fase. O retroceder não tem como, infelizmente. Maravilhoso isso que você falou. Então, importante que essa mulher tenha uma expectativa verdadeira e factível, uma expectativa que realmente possa acontecer, porque voltar aquele grau de robustez, de vitalidade, até de desejo sexual, entre outras coisas, isso não vai acontecer. E às vezes a gente está numa sociedade que faz uma verdadeira ode, faz uma verdadeira apologia à juventude eterna. E talvez lá dentro do nosso consultório a gente tenha que sinalizar isso, olha. Exato. Você mudou de fase, não quer dizer que tem que ser péssimo, mas também não vai ser o que você era antes. Deixa eu te convidar para um novo, e esse novo pode ser mais legal do que o que você está experienciando. É por aí, não é? Exatamente. A gente entender que a gente vai envelhecer e não precisa ser triste envelhecer, né? Não precisa ser sofrido o envelhecimento. Ele pode ser feliz, pode ser bacana, você pode ter uma qualidade de vida. Então, isso é muito importante para a paciente. Ela entender que ela não vai voltar à juventude, não tem como, né? Mas ela vai se sentir bem com o corpo dela, ela vai sentir o corpo respondendo às coisas, aos estímulos que ela está fazendo, né? Às vezes a paciente nunca fez um exercício físico na vida e está incomodada porque está envelhecendo e está perdendo massa magra, ganhando gordura. Então, aí a resposta, exatamente. A gente precisa melhorar isso. Nunca fez uma atividade física na vida? Tá na hora de começar. Exatamente. Não tem por que não começar, né, doutora? Exato. E uma coisa que você falou que me chamou muita atenção, e eu tenho falado isso também para as pessoas, é o seguinte: olha para as mulheres da sua família, olha para as idosas, olha para quem já passou a menopausa e observa aquilo que você não quer levar para você. E você recomenda isso no consultório e existe assim, esse comparativo genético, por exemplo, assim, minha mãe entrou aos 48, minha avó aos 50, talvez eu seja ali nessa fase? Tem isso? Sim. Um dos maiores preditor pra gente de falar quando aquela mulher vai entrar na menopausa é saber com que idade a mãe dela entrou. Então, isso é muito importante. Por exemplo, pacientes em que a mãe teve uma menopausa mais cedo, a gente precisa orientar que se ela tem desejo reprodutivo, que ela não espere muito para isso. Porque, infelizmente, ela também pode ter uma menopausa mais precoce. Tá? Então, o que a gente considera menopausa precoce? Antes dos 45 anos de idade. Então, assim, tem mulheres que às vezes entram com 38, 35, existe casos, né? Sua mãe teve um contexto desse, é importante que você se prepare, né? E saber como foi também para ela. Lógico que, né, as mulheres mais antigas, elas têm uma outra percepção disso. Hoje em dia, a gente vê um sofrimento muito grande de pensar que vai passar pelo climatério e pela menopausa. Antes, eu não vejo tanto sofrimento nas pacientes mais idosas como eu vejo hoje nas pacientes de 40 anos pensando na menopausa. Então, assim, é importante que a gente pegue um pouco dessa sabedoria delas, né? De como que foi para elas, de que idade que foi. O que elas fizeram que foi bom, né? Assim, eu comecei a ter insônia, comecei a não dormir bem. O que foi legal, né? Porque a família da gente diz muito sobre a nossa saúde. É importante que a gente saiba disso. Então, para a gente poder agir e ajudar essa mulher a passar por essa fase. Ou seja, gente, nós estamos diante de um momento aqui importante. Vai na casa da sua avó, tomar um cafezinho com ela, chama suas tias e fala: tias, vó, como é que foi a menopausa de vocês? Conta pra mim, que eu quero saber pra eu preparar pra minha. E às vezes é uma avó, uma idosa que nunca nem falou sobre isso, né? Que
às vezes perpassou por esse momento, mas nunca foi dada atenção, sequer a medicina se preocupava tanto com isso como a gente preocupa hoje, mas também resgatar essa resiliência que você disse, porque elas sobreviveram a isso. Então nós vamos sobreviver também. Então, resgatar esses saberes da ancestralidade das mulheres, né? Exatamente. É muito importante. Às vezes a pessoa não tem a informação e convive com a mãe diariamente e não sabe quando a mãe entrou na menopausa. Né? Pra você ver como que às vezes não era um assunto falado. Hoje em dia a gente fala sobre esse assunto. Então é importante que a gente saiba. Saber quando a mãe, a avó, as tias da gente entrou na menopausa é importante para que a gente se programe pensando na nossa saúde mesmo, tá? Então é muito importante isso. Quer dizer que vai ser na mesma idade? Não tem como a gente afirmar. Mas é o maior fator que predispõe a qual faixa etária você vai entrar. Pra gente já começar a imaginar e organizar isso, né? Isso, exatamente. Um ponto que você comentou que eu achei interessante, porque nem só mulheres mais velhas assistem a gente, mulheres de todas as idades. Inclusive, se você está gostando do papo, já curte, compartilha, segue aqui o nosso canal, se inscreve para não perder nada, ativa o sininho, que aí chega, tudo que eu postei já chega para você rapidamente, e comenta aqui embaixo. Essas experiências todas você já teve, você está tendo, compartilha que eu e a doutora Raquel vamos adorar ler, adorar responder vocês. Mas pensando em uma mulher jovem, e aí você comentou assim de já fazer o planejamento reprodutivo pensando em uma provável data da menopausa. Planejamento reprodutivo que você quer dizer é programar para ter filhos, não é isso? Exatamente. Por exemplo, você sabe que a sua mãe entrou na menopausa com 40 anos. Você está com 35 e ainda às vezes não tem um parceiro fixo, não decidiu se quer ou não ter filhos. Se programe. Sua menopausa pode não estar muito longe. Então, a gente tem opções hoje. A tecnologia está ao nosso favor. A gente pode congelar os óvulos, né? A gente não precisa esperar ser um óvulo de 40 anos. Então, é importante que a gente planeje nesse sentido, tá? A gente sabe que a mãe teve uma menopausa com 55. Eu tô com 30 anos. Não tô pensando. Ok, você tem um tempo maior, mas não se esqueça que a cada ano da mulher, a gente tem uma depleção de ovos e não tem como. Pode ser que fique mais difícil a gestação no futuro, né? Se é o sonho da vida da mulher, ela precisa se programar. Porque cada dia que passa, a gente tem mais compromissos, né, profissionais, a gente quer atingir outras metas, a gente não trabalha só em casa, a gente não né? A gente está em diversos cenários, diversas áreas profissionais. Mas a gente precisa definir se a gente tem esse desejo ou não. Se é um desejo ser mãe ou não. Para a gente se programar de acordo, inclusive, pensando na nossa menopausa, no climatério, quando que vai chegar, com que fase que eu quero viver isso, né? Eu já vou ser mãe? Não, eu não vou ter filhos? Então, ok. Organizar isso. Organizar. Ou seja, todas as fases da nossa vida ginecológica, vamos colocar assim, elas se articulam. Então, se a minha mãe entrou na menopausa ali aos 48, eu tenho que pensar, bom, eu quero ter filhos ou não? Porque se eu quiser ter, tem que ser antes mais ou menos dessa idade. Quanto antes ali, por volta dos 30, melhor, para esse óvulo já não ficar velho. E também já começar a me preparar clinicamente, espiritualmente, mentalmente para o advento da menopausa. E o nosso objetivo aqui não é trazer ansiedade para você não, tá? É abrir os seus olhos para o que está por vir e te trazer portas para que você possa passar por essa jornada bem assessorada. Exato. Não é isso, doutora? Informação é tudo. Se a paciente sabe que ela precisa desta informação para se programar, né? Pensando na sua vida, isso que você precisa. Você precisa dar informação para se programar. A minha programação é ter filhos. Eu tô com qual idade? Minha mãe entrou na menopausa com quanto? Com quantos anos? Eu quero agora? Eu quero daqui quanto tempo? Vale a pena, por exemplo, né, um congelamento de óvulos? Vale a pena eu me programar e às vezes decidir por uma gravidez agora? Em que fase da vida que eu tô, né? Então, o importante é o conhecimento para que exista uma programação. A programação não quer dizer que ela vai ser 100% o que você imaginou. Às vezes as mulheres falam assim, eu quero engravidar ano que vem. Vou tirar meu anticoncepcional agora. Se você tirar agora, pode ser que seja mês que vem. Então, assim, não tem como a gente afirmar. Tem como eu garantir que vai ser em um mês? Não. Mas
tenha uma janela de oportunidade para as coisas que você quer viver na sua vida. Uma programação mínima. Isso, porque a gente não vai seguir o script perfeito do que a gente pensou, né? Mas a gente precisa pelo menos se organizar. Perfeito.